todos com a paz do Senhor. Ainda trabalhando neste momento, tirando um tempinho para falar do grande amor de Jesus. Meus amados, quero desde já me agradecermos a todos os quantos têm nos dado apoio e orado conosco. Quero dizer que Deus já começou, sempre operou e nessa causa já está operando. Eu agradeço a Deus, não posso citar o nome de todo mundo, mas tem 3 pessoas importantes em todas as minhas lutas e trajetória. Tirando a minha família, que é a primeira pessoa, a segunda pessoa mais importante da minha trajetória foi o presbítero Antônio Pimenta, uma pessoa excepcional. Marcos, o Raul e toda a igreja, o Toyola e toda a igreja. Agradeço do fundo do meu coração. Desde a criança, aqueles de maior idade que têm lutado e orado, buscado por minha causa. Mas, Igreja do Senhor, eu estou aqui nesta tarde para falar um pouco da nossa vida espiritual com Deus quando nós debitamos o nosso coração nas coisas de Deus. Por misericórdia de Deus, eu sempre atuei na obra do Senhor, sempre trabalhando para o Senhor, dentro das minhas limitações. Quero dizer que nesta noite, ali na nossa igreja sede, Assembleia de Deus do Belém, Deus bradou poderosamente, usando um homem ungido por Deus para falar conosco, através das coisas da salvação. E como nós devemos fazer para não perdermos a nossa identidade espiritual. Mas quero levar aqui o meu coração de agradecimento a Deus por pertencer ao setor 8. Por pertencer a um setor que tem como nosso pastor setorial, João Barbosa, um homem de Deus, que tem o coração na obra e, sobretudo, tem propósito de salvação de alma. E em propósito com Deus, Deus do céu colocou no seu coração, por via de uma busca intensiva de oração a Deus, o propósito de evangelização. Venha e ganhe mais um. Igreja do Senhor parece uma loucura, mas Evangelho é para louco mesmo. Evangelho é para aquele que pensa além da sua visão. E nós vimos o nosso pastor pensando longe, pensando porque um homem de Deus ele tem que ter a visão de águia, enxergar além das suas possibilidades. Fico muito grato a Deus, fico muito grato a pertencer a esse setor. Fico muito grato porque tenho tido muito apoio e tenho certeza em que posso contar sempre com o nosso pastor, tanto local como setorial. Então vamos falar um pouco do Senhor nessa tarde. Nós temos alguns minutos, ainda estou na empresa, mas nós temos alguns minutos que sempre tiro de propósito ao Senhor. Por quê? Porque tudo que tenho, por misericórdia de Deus, vem de Deus, é concebido por Deus e precisamos glorificar a Ele. Convido para nós irmos no Evangelho de São João, capítulo 4, verso 31 a seguir, que diz assim: Entretanto, os seus discípulos lhe rogando, dizendo: Rabi, come. Porém, lhe disse: Uma comida tenho para comer que vos não sabeis.
Então os discípulos disseram uns para com os outros: trouxe-lhe porventura algum de comer? E Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele em que me enviou e realizar a sua obra. Igreja do Senhor, este é um assunto extremamente importante, de peso na vida e na agenda da igreja nos dias atuais. Pertencemos a um ministério que ainda, por muitas das coisas que têm acontecido em cumprimento das profecias, mas ainda prega a palavra genuína, sem fermento, sem alteração. Genuína como ela é, e ela traz os efeitos espirituais que Deus deixou instituído, estabelecido para os salvos e para a igreja do Senhor. Meus amados, vamos falar um pouco nesta noite sobre evangelização, mas não qualquer uma evangelização, feita de qualquer jeito, mas uma evangelização que nós colocamos em nós quando recebemos a Jesus como um estilo de vida. Alguns anos, a igreja protestante do mundo inteiro se reuniu em Lausanne, na Suíça, para discutir a questão da evangelização mundial. Depois de debate, discussões e estudos, sintetizaram a missão da igreja em uma única frase lapidar: o propósito de Deus é o evangelho todo por toda a igreja, por todos os salvos, por todo mundo e por toda a criatura. Esta é a obra que Deus instituiu para mim e para você, a evangelização como estilo de vida. A evangelização, Igreja do Senhor, ela não pode ser apenas um apêndice na vida e na agenda de uma igreja. A evangelização, ela não pode ser uma programação em uma ocasião especial por pessoas especiais. Mas a evangelização, ela há de incluir por toda a igreja, todos os salvos. Porque todos aqueles que foram chamados pelo evangelho é enviado para pregar o evangelho. Eu quero falar no texto de João 4, 31 a 38 e focar em algumas verdades muito importantes. Em primeiro lugar, nós precisamos de visão para fazer a obra de evangelização. O texto diz: erguei os vossos olhos e verdes o campos em que já branqueja para a ceifa. Nós precisamos, Igreja do Senhor, ter visão para os campos brancos, pronto para a colheita. Temos que olhar para as multidões, para as nações, para todos aqueles que estão longe e agora precisam ser alcançados pelo Evangelho. Para todos aqueles por quem Cristo verteu seu sangue na cruz. Nós precisamos, Igreja do Senhor, levantar os nossos olhos para aqueles que estão se perdendo, para toda raça, tribo ou nação, para todos aqueles por quem Cristo instituiu nós como igreja. Aleluia! Meus amados, nós precisamos ter visão, primeiro, que o homem está perdido sem Deus. Não importa, igreja, se ele é um doutor, se ele é um analfabeto, se ele mora em uma metrópole ou embrenhado em uma selva, se ele é religioso, se ele é ateu. Sem Cristo, o homem está perdido, irremediavelmente perdido. A ignorância não é um outro atalho, não é um outro caminho para o céu. A ignorância não isenta a mim e a você da culpa. A Bíblia é quem diz que todos aqueles que na lei pecaram, na lei serão julgados.
mas também todos aqueles que sem lei pecaram, sem lei perecerão. Uma outra coisa, nós precisamos ter visão para ver que neste mundo também há falsas religiões e se multiplica absurdamente a cada dia. Para você ter uma ideia, na Índia, o segundo país mais populoso do mundo, há cerca ainda hoje de 360 milhões de deuses na Índia, onde até a vaca é considerada divina. No Japão, o segundo país mais rico do planeta, a população ainda se dobra diante de Buda, queimando incenso e adorando como se fosse o próprio Deus. Quando a Igreja do Senhor, você parar para perceber no continente africano, onde a pobreza, a exploração é tão grande, ainda hoje, para você ter uma ideia, da renda mundial, apenas 1,2% da renda mundial procede da África. Aleluia! Das 40 nações mais pobres do planeta, 32 delas estão na África. Ainda hoje, dá 1.800 línguas faladas na África, em apenas 107 delas, nós temos disponível a palavra de Deus. Ou seja, há mais de 40 milhões de africanos que não conhecem nem sequer João 3,16. Não tem acesso à palavra de Deus. Nós temos que levantar os nossos olhos, igreja, para ver que na Ásia nós temos um vasto continente totalmente dominado pelo islâmico, onde 21 nações são totalmente muçulmanas, quase sem nenhuma presença da igreja cristã. Em alguns países como Arábia Saudita, Egito e outros mais, é proibido pregar o evangelho. E aquele que se converte a Cristo são implacavelmente perseguidos. Para você ter uma ideia, para você ver, ainda hoje, da 1981 língua falada na Ásia, em apenas 97 dela, nós temos disponível a palavra de Deus traduzida. Precisamos, igreja, levantar os nossos olhos para ver o que está acontecendo na Europa, o berço do cristianismo, o berço das missões mundiais. Hoje a Europa vive uma realidade pós-cristã. Na Inglaterra, país que enviou missionário para o mundo inteiro, hoje apenas 4% da população frequenta a igreja evangélica. Se você parar para perceber, nos últimos 50 anos, o islâmico cresceu 500%, o hinduísmo cresceu 167%, o budismo cresceu 147% e o cristianismo cresceu apenas 50%. Nós estamos vivendo um tempo, igreja do Senhor, que a América Latina está dominada pelo misticismo. Seja igreja do Senhor pelo misticismo. Aleluia. Seja pela feitiçaria, seja pela idolatria, seja por outros movimentos chamados evangélicos, andando de mão dada com o misticismo. O que está a igreja florescendo rapidamente não é o evangelho, mas sim um outro evangelho, um evangelho misturado, semi-pagão. Não é o evangelho da cruz, da confissão de pecado de Jesus Cristo, de arrependimento, mas um evangelho sintético, pagão, que deixou de lado a mensagem da cruz. Se prega hoje sobre muitas prosperidades, muitas das coisas, se prega sobre milagres, se prega sobre cura, mas não apresenta o evangelho de convenção de pecado da graça para esta nação brasileira. Aleluia.
Nós precisamos, igreja, tomar cuidado. O povo da América Latina, quando você vai para a América do Norte, você percebe que o liberalismo teológico matou muitas igrejas na América do Norte. Há muitas igrejas mortas. Aleluia. Vamos, igreja, nos juntar. Nós vivemos, igreja, um período antidenominacional. Nos últimos dias nós vivemos um período anticristão. Então o Senhor Jesus Cristo alerta a sua igreja e diz: levantai os vossos olhos e vedes os campos que já estão brancos para a ceifa. Temos que olhar, igreja, para os campos brancos, estão prontos para ser colhidos. Temos que orar e sentir o desejo de fazer esta obra. Nós somos criticados como protestante. Na queda, na abertura dos países nós somos instrumento de Deus. Na abertura dos países do leste europeu, na queda do comunismo. Mas quando o comunismo caiu no leste europeu, quem foi distribuir literatura foi os Testemunhas de Jeová, o grupo religioso que tem a maior imprensa religiosa do mundo, seitas heréticas. Aleluia. Nós precisamos não só apenas de visão, mas nós precisamos para fazer de paixão, para fazer a obra de Deus. Desta maneira eu estou convencido, dentro da igreja, dentro do nosso ministério, que a ausência de evangelização da igreja não é por falta de conhecimento, não é por falta de ensino, alabria súbria, mas é por falta de paixão, é por falta de fogo no coração, é por falta de entusiasmo na alma, de compromisso com o reino de Deus. Aleluia. Nós precisamos prestar muita atenção. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque a evangelização, igreja, é uma obra imperativa, é uma ordenança de Deus, é uma ordem de Deus. Eu e você não temos opção. Se nós formos alcançados pela salvação, nós nos tornamos ministros da reconciliação. Segundo lugar, a evangelização é uma obra apenas imperativa, não apenas imperativa. O governo não pode evangelizar, a ONU não pode evangelizar, a polícia não pode evangelizar, os anjos não podem evangelizar. A evangelização é uma tarefa exclusiva da igreja de Deus. Só aqueles que foram alcançados pela graça do Evangelho têm poder para anunciar o Evangelho. Mas ainda, em terceiro lugar, a evangelização é uma tarefa inadiável, intransferível. Mas também a evangelização é uma tarefa inadiável. Se nós não ganhamos nessa geração, nós fracassamos profundamente com a nossa missão. O Instituto Mundi, o ano passado, pesquisou e descobriu que apenas 5% dos crentes já geraram um filho espiritual. 95% dos crentes são estéreis no sentido, nunca geraram um outro filho espiritual. Se esse fenômeno fosse biológico, igreja, a raça humana estava em risco de extinção. Mas nós também, além de evangelizar, mas a obra de evangelização também exige investimento. Primeiro, investimento espiritual. Só se ganha alma se buscar condições em Deus.
Precisa a igreja orar. Precisa a igreja estar de joelho, orando por as vidas. Mas a evangelização também exige investimento financeiro. A igreja de Deus precisa adquirir recursos de Deus